E a sua ida para o Japão? Isso. Como é que foi? A minha ida para o Japão, eu estava no Grêmio, não recebia nada. Difícil. Aí passou um ano de contrato. Fui renovar. O Grêmio queria dar a mesma coisa, eu não queria. Aí eu liguei para o Jorge Lau, me tira daqui, quero ser vendido. Liguei, na época, para vários. E eu estava bem, o Grêmio na segunda divisão. E daí o Jorge Lau falou assim, Alcindo, o Zico está no Brasil. O time vai começar a liga profissional o ano que vem. Fala com ele. Daí eu falei, bah, eu vou ligar pro Zico, assim, né? Eu tinha jogado com ele e tal, mas não era vergonha. E naquele tempo não tinha celular. É Era, o Zico, né? É. E o Jorge Lau era muito um pai para mim, sempre foi no Flamengo, né? E dele também. E do Zico também. Daí ele pegou e ligou. Tu tá em casa, tô? Eu falei, fica aí que eu já te ligo de volta. Ligou, o Zico tava em casa. Me ligou de volta, falou, liga pro Zico agora. Me deu o número. Liga agora, que ele tá te esperando. Daí eu peguei e liguei. Não sabia nem o que falar. Ô, Zico, é o Alcindo. Mas como ele já tinha conversado com o Jorge Lau, eu só falei, é o Alcindo. Daí o Zico já começou a falar, tudo bem e tal. Olha, conversei com o Jorge Lau e daí a gente está contratando dois atletas e se não der certo com os dois, a gente está levando um. Tem duas vagas. Tem uma vaga para duas. Ah, tá. Se nós não levar os dois, um dos dois, daí eu vou pensar em você e tal e coisa. Aí ele falou que um era o Miller e o outro era o Alberto do Bragantino na época. Tá bom. Daí ele falou, tu joga no... Só que eu vou precisar que joga no meio comigo, não na ponta. Daí eu falei, não, mas eu não tô mais jogando de ponta aqui no Grêmio. Falei para ele, eu tô jogando mais no meio e tal. Daí ele falou, eu tenho visto, porque eu tava fazendo gol quase todo jogo no Fantástico, no Grêmio. E daí, beleza. Daí eu tava sem contrato, daí ele falou, me deu a dica, ele falou, renova, põe uma cláusula no valor do contrato, que se chegar depois nos pés que o clube puder pagar. Aí peguei e fiz, e daí botei uma cláusula de $300 mil pro Grêmio me vender. E daí o presidente aceitou, daí eu abri mão de um monte de coisas, peguei só $20 mil de luvas na época, podia ter pego uns 60, 70, eu não quis, porque eu estava bem. Um salário baixo, eu confiei em mim, aqueles 6 meses. E ó, chegou novembro, doutor Antônio me ligou. Doutor Antônio Simões, o advogado do Zico. Ô, assim, tudo bem? Eu falei, ô, quem fala? Seu Antônio, advogado do Zico. Ô, tudo bem. Falou assim, o Zico falou comigo que você fez uma carta, o Kashima está interessado em você, você tem aquela carta? Daí eu falei, tenho. Tem como você me mandar aqui para o Rio de Janeiro, por fax? Daí eu falei, tenho. E a minha mulher tinha viajado para o Rio, que ela estava grávida de 7 meses, para pegar o avião, que nasceu o Igor. Né? Chegou na hora, desliguei o telefone do doutor Antônio, tinha pego o número dele também. E cadê a carta? E ligava para minha mulher e não tinha carta. E carta em casa, virei a carta, não tinha mais a carta. E a carta era, né, assinada. Papel, né? Papel. No outro dia, minha mulher ligou, ela falou, Alce, ela me chamava de Alce. Alce, eu falei, oi. Tá na minha bolsa a carta. Eita. Tá na bolsa dela. Daí eu falei, então tu faz assim, assim, assado, levou. Aí o doutor Antônio me ligou no sábado. E daí eu tava em casa também dia que eu ia treinar à tarde, ele me ligou sábado. Eu tinha falado para ela porque eu ia ficar até meio-dia. Ele falou, ó, segunda-feira a gente está em Porto Alegre, marca uma reunião com o presidente. A gente vai aí conversar. Aí eu fui pro treino à tarde, falei com o presidente falei, ó, segunda-feira, 4 horas, uma reunião, vai vir o pessoal me comprar, sigilo do Japão e tal. O presidente deu risada, né? Quem, quando, como, né? Assim, do nada, sem especulação. Falei, não, eles vão vir. Quando deu segunda-feira, os caras chegaram, aí era meio-dia, a gente foi almoçar, tinha a churrascaria Mosqueteiro lá do Grêmio, almoçamos e tal, e 3h30 e o presidente, subimos lá para falar com o presidente. E cadê o presidente? Não chega. O presidente chegou 4h30. 4h30. Daí eu não fui treinar, fiquei lá. E os caras me chamando e eu lá. Não, já vou. Eu fardado de roupa de treino, mas não desci pro treino. Fardado. Os caras já estavam treinando.
Aí, quando o presidente chegou, eu cumprimentei, apresentei e desci pro treino. Desci pro treino, dei a volta, treinei. Deu lá uma meia hora, assim, e tudo. O doutor Antônio saiu, porque dava para Pra ver. Desceu na ponta, me chamou, ele falou, ó, tá tudo certo, só sigilo. Falei, beleza. Foi assim a minha venda, rapidinho. Daí fui pro Japão, terra do sol nascendo. Cara e na coragem. Aí eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. É. Meu Deus do céu. Cheguei lá, Na- Foi dois- ganhar muito mais lá, ou não? eu ganhava no Grêmio como se fosse uns $3.000 por mês, em luvas e salário de época. Eu fui pro Japão ganhando 30. Nossa Senhora. Era muito dinheiro. Imagina, era um mês o que eu ganhava no 10 meses. 10 meses. E teve uma passagem no aeroporto. Você teve que se virar lá, indo para o Japão, sem falar inglês. Ah, me perdi no aeroporto. Perdeu o voo, não, né? Não, eu me perdi, daí os caras, isso, aquilo, Isso foi lá? passar lá em Los Angeles. Eu burrão, né? Tinha sala de espera, fui passar da sala de espera. Moral da história, me prenderam. Você não Que sabe. loucura. Foi pra gavetinha lá, né? Eles põem pra salinha. Aí a minha sorte é que entrou uma brasileira lá levar um povo lá, e daí eu falava, porque eu sempre fui bocudo, né? Bocudo no bom sentido. Moça, tu fala português, tu fala espanhol? Daí ela falou, eu falo português. Aquela mulher me ajudou. Daí eu falei, ó, é Foi assim. detido. Você ia preso. Eu fiquei na salinha, porque eles me pegaram lá, daí foram inventar que o meu passaporte era falso e coisa. Se eu sair do avião, que eles limpam o avião, fico ali na sala normal, eu fui passar uma sala restrita. Mania de primeira viagem, né, burrão? E aí? E daí ela me ajudou. Foi ela que me salvou, daí me colocaram no outro avião, fui pro Japão. Essa eu não sabia. Eu só sabia que você não sabia falar inglês. Nada. Você falava. Tanto é que depois, eu hoje em dia, eu vou para o Japão, eu só vou eu não vou para os Estados Unidos, eu vou pela Europa. Eu já fui preso 2 vezes nos Estados Unidos, essa vez e uma outra vez com São Paulo, porque o meu passaporte, eu e o Flávio fomos presos, Flávio Cabeça de Área. Sim. Aham. Nós jogávamos no Flamengo em 87, em 90 nós estávamos os dois no Flamengo. Daí o Flamengo desceu aos Estados Unidos No São Paulo. pelo São Paulo. É. Passou todo mundo, seguraram nós, levaram para a salinha. O Flávio chorava e o caramba. Que o nosso passaporte era falso também. E foram liberar nós meia-noite, 10 minutos antes do voo, jogar nós dentro do avião igual jogar lixo na E coisa. por quê? Porque o nosso passaporte nós tínhamos tirado no Flamengo, em 87. E daí o carimbo tinha uma falha. Não era igual aos do São Paulo, de 1990. Parecia que era falso. E o meu e do Flávio. E coincidentemente eu e ele jogava no Flamengo em 87. O Flávio chorava, eu rezava. Os caras tratam a gente muito mal e a gente não sabe falar a língua, né? É. Hoje não, hoje é diferente.